mais esse capítulo tenebroso da destruição da nossa democracia, com mais um ato de covardia contra um homem inocente, honesto, que fez o melhor pelo seu país e que, se tivesse fraco, com imagem ruim, se estivesse mal pontuado em pesquisas eleitorais, eu não tenho dúvida que jamais estão fazendo como o maior líder da direita na América Latina. Amigos, e o Flávio Bolsonaro se pronuncia e desmonta todo esse processo em que o Bolsonaro foi preso através do Alexandre de Moraes no dia 22. Coincidência ou não? Confira só o que ele fala. A pessoa que não merece estar passando por tudo que está passando, e o que mais me deixou triste, indignado, é o que eu estou lendo como suposto fundamento para que Alexandre de Moraes fizesse o que fez hoje com o presidente Bolsonaro. É um absurdo completo, uma total falta de nexo causal, uma total falta de fundamento jurídico. Está estampado, evidenciado. Para quem quiser ler com alguma isenção essa decisão de Alexandre de Moraes hoje, que a perseguição, que o processo sempre foi político, e não tem absolutamente nada de jurídico. E eu vou provar aqui nessa live para todos vocês. E antes de começar a fazer a leitura de alguns trechos, eu quero explicar para o senhor Alexandre de Moraes, porque ele coloca na sua decisão que eu faço um pedido de evocar o Senhor dos Exércitos pela saúde do meu pai e pela justiça nesse país. Eu quero ler um trecho aqui da Bíblia, Isaías 47, 4. O nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome, é o Santo de Israel. Jeremias 10, 16. Ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Não tem nenhuma alusão aqui a convocar o exército, ou forças militares, ou forças policiais, para fazer qualquer tipo de manifestação que não seja pacífica e religiosa. O que o Alexandre de Moraes fez hoje foi criminalizar o direito sagrado constitucional de reunião, o direito sagrado constitucional do livre exercício da minha crença. O que ele está dizendo, escrito aqui nessa sentença, é que eu não posso orar pelo meu pai, que eu não posso orar pelo meu país, que eu não posso pedir a um padre para rezar um Pai Nosso em cima de um carro de som, porque isso seria um subterfúgio, uma fuga do Bolsonaro. Deixa eu falar uma coisa. Se o Bolsonaro quisesse fugir, ele nem voltado para o Brasil tinha. Esse processo forjado, esse jogo de cartas marcadas, combinado, que aconteceu numa turma do Supremo Tribunal Federal, todo mundo sabe, inclusive eles, que o Bolsonaro não fez absolutamente nada de errado. As provas dos autos falam a favor de Bolsonaro. O vídeo que ele grava após as eleições, com a célebre frase, vão sentir saudade de nós. Isso é uma frase de quem vai ficar? Ou é uma frase de quem vai se retirar naquele momento do jogo político? O vídeo que ele grava após as eleições, pedindo para que não houvesse nenhuma mobilização que causasse comoção social, que, conforme a acusação da PGR, seria o motivo de ele ficar questionando as urnas, causar uma comoção social para causar uma espécie de insatisfação popular que gerasse uma revolta contra a decisão de a PSE declarar Lula presidente da República nas eleições de 22. O presidente Bolsonaro nomeando os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica a pedido do Lula. É uma prova a favor de Bolsonaro, que ele jamais pensou em dar nenhuma espécie de golpe. A delação do Cid, onde ele fala, nesse julgamento que foi transmitido ao vivo, uma super live no Supremo Tribunal Federal, onde é perguntado ao Cid, ele responde que jamais foi tratado nada sobre golpe ou algo parecido com isso. O vídeo do Bolsonaro, dia 30 de dezembro de 2022, onde ele diz ao seu público que não tem tudo ou nada, que ia olhar para frente, deixar o jogo correr, não ia fazer como a esquerda, que promove degradação de patrimônio público, patrimônio privado. Ele falou que os nossos métodos não são iguais aos da esquerda, mesmo durante tudo isso. O Brasil assistiu à condenação de um homem inocente a mais de 27 anos de prisão, sem ter feito absolutamente nada. Porque eles entendem que o Bolsonaro é uma ameaça à supremacia e não à democracia. Essa é que é a mais pura verdade. Com relação ao fato específico de hoje, a decisão é tão frágil,
mais uma vez baseado em hipóteses, baseado em achismos. Parece que o ministro Alexandre de Moraes mede os outros pela sua régua. O que Alexandre de Moraes fazia se tivesse alguma comoção social perto da casa do presidente Bolsonaro, ele possivelmente tentaria fugir. É a única conclusão que eu posso chegar. Porque a lógica mostra, primeiro, a manifestação que eu convoquei, que foi uma vigília, um ato religioso, invocando o Senhor dos Exércitos, invocando Deus, para orar pela saúde do meu pai, para orar por justiça, para fazermos orações, para entoarmos cânticos religiosos, como já vinha acontecendo algumas vezes na porta do condomínio do presidente Bolsonaro. Já houve várias vigílias feitas na frente do condomínio do presidente Bolsonaro, com aglomerações. Todo mundo viu aí o deputado Velho Negão, Magno Malta, pessoas anônimas. E não foi interpretado de forma alguma como uma tentativa de fuga. Não tem nenhuma lógica. Se é que é verdade que houve uma tentativa, alguém mexeu, algum problema com a pulseira, com a tornozeleira eletrônica do Bolsonaro, à 00:08 de hoje. De hoje, sábado. E a vigília que eu convoquei foi para as 19 horas de hoje. 7 horas da noite tem algum sentido? Manipular a tornozeleira e esperar 19 horas para depois tentar fugir. Não, e o pior, e o mais estranho, ser no dia 22, né? Parece que manda um recado além de tudo isso. O que é absolutamente, humanamente impossível de acontecer em todo o aparato que o Alexandre de Moraes colocou para cercar o cativeiro do Bolsonaro. Policiais na porta da casa dele 24 horas por dia. Câmeras de segurança apontadas para a rua 24 horas por dia. Policiais filmando 24 horas por dia quem entra e quem sai. Inspeção todos os dias dentro da casa do presidente Bolsonaro. Os policiais entravam e olhavam no quintal, no gramado, para ver se não tinha um buraco que ele pudesse estar cavando, talvez com uma colher, para fugir por um túnel. Olha a insanidade. E o ponto que chegou, mais de 100 mil pessoas usam tornozeleira eletrônica no Brasil. Ninguém é tratado dessa forma, com tanta humilhação, com tanta narrativa, para tentar covardar não só o presidente Bolsonaro, para tentar acovardar um movimento. Bolsonaro censurado, silenciado. Mas uma péssima notícia para dar a todos. Não vão silenciar esse movimento, não vão calar esse movimento, não vão acabar com esse movimento. Porque a última coisa que a gente vai fazer é desistir do Brasil. Pode continuar com covardias. Eu estou vendo muito claro, por essa decisão esdrúxula de Alexandre de Moraes de hoje, usando mais uma vez um filho para tentar culpar pela prisão do pai. É isso que ele fez. Nunca falei que sou candidato a presidente da República. Sempre falei que sou candidato à reeleição ao Senado no meu estado, se assim o partido decidir. Isso tudo aqui é medo? Querem enterrar todos os Bolsonaros vivos? Isso tudo é medo de quê? Quando Alexandre de Moraes toma uma decisão como essa, criminalizando uma vigília, um ato religioso ecumênico, mais uma prova de perseguição religiosa, como ele já fez com o pastor Silas Malafaia, aprendendo um caderno de anotações que ele usava para ministrar os seus cultos, para tentar intimidar uma liderança religiosa. Tem medo de quê? Vou responder. Tem medo do povo. Tem medo de você. Porque todas as nossas manifestações sempre foram pacíficas. O presidente Bolsonaro sempre cumpriu todas as medidas cautelares. E aí metem uma tornozeleira eletrônica nele, enjalam ele no cativeiro em casa, a pedido de um parlamentar do PT, que atua como acusação, substituindo o Ministério Público Federal. Parece um jogo combinado ou não para todo mundo que está assistindo? O PT peticiona, ele toma a decisão. Gravaram um videozinho dizendo, olha, da casa do presidente Bolsonaro até a embaixada dos Estados Unidos, o caminho é esse aqui, são tantos quilômetros, ele pode fugir. Prende. No caso, quem fez o vídeo foi o Lindenberg Faria, conhecido como O Lindinho. Porque ele mora no local. E ele faz questão de colocar na sua decisão. Olha a simbologia de tudo isso. A 13 quilômetros é a residência do presidente Bolsonaro, da embaixada dos Estados Unidos. E isso é um fundamento que justifique a prisão de um ex-presidente da República inocente. E outra, essa decisão de hoje já estava pronta. Está aqui. Estava pronta desde ontem, dia 21. Por que ele quer prender no dia 22? Por que ele dá uma multa de 22 milhões de reais no partido quando o Bolsonaro pede para que se investigue os indícios
problemas que possam ter havido nas eleições de 2022? Por que, ao invés de investigar, ele dá uma multa de 22 milhões? Cheio de simbologias. Isso não é jurídico. Aqui, dia 21 de novembro, ontem, sexta-feira, a resposta da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República opinando para que o Bolsonaro fosse tirado de casa e botado na sede da Polícia Federal aqui em Brasília. E olha, que coisa absurda. Dá nojo de ler isso aqui. Vou ler alguns trechos. Você não precisa ser advogado para saber que isso aqui é uma desculpa para manter o Bolsonaro num cativeiro, censurado, calado, humilhado. E ele cita aqui o trecho do meu vídeo, convocando para uma vigília. O conteúdo da convocação para a referida vigília, entre aspas, indica a possível tentativa de utilização de apoiadores do réu Jair Messias Bolsonaro em aglomeração a ser realizada no local de cumprimento de sua prisão domiciliar, com a finalidade de obstruir a fiscalização das medidas cautelares. Pelo amor de Deus, de onde se tira isso? E da prisão domiciliar pela Polícia Federal e pela Polícia Penal do Distrito Federal. Quanto ao ponto, verifica-se que as manifestações do filho do réu, no referido vídeo, revelam o caráter beligerante em relação ao Poder Judiciário, notadamente o STF, em reiteração da narrativa falsa, no sentido de que a condenação do réu Jair Messias Bolsonaro seria consequência de uma perseguição e de uma ditadura, entre aspas, na Suprema Corte. Eu não posso ter essa opinião. Eu acho que é uma perseguição. Eu acho que vocês acabaram com o Estado Democrático, sim. É minha opinião como parlamentar. Eu sei que vocês já acabaram também com a imunidade parlamentar, mas é o que eu penso. E ninguém vai conseguir, com a canetada ou com ameaças de prisão, mudar o que pensa a maioria do povo, que é igualzinho, que é da mesma forma. Isso aqui não tem nenhum amparo legal, com base em hipóteses. Continua. Ele tem a coragem de botar no papel isso aqui ainda. Embora a convocação de manifestantes esteja disfarçada de vigília, para a saúde do réu Jair Messias Bolsonaro, a conduta indica a repetição do modus operandi da organização criminosa liderada pelo referido réu, no sentido da utilização de manifestações populares criminosas, com o objetivo de conseguir vantagens pessoais. Pelo amor de Deus. É uma decisão completamente inconstitucional. Sem nenhum fundamento, como tudo que aconteceu nesse processo ao longo dos últimos anos. E continua, neste caso, a eventual realização da suposta vigília, entre aspas, configura altíssimo risco para a efetividade da prisão domiciliar decretada e põe em risco a ordem pública e a efetividade da lei penal. Que na verdade ele quis prender de todo jeito, só arrumou um pretexto, né? E achou você como pretexto, né, para prender logo no dia 22. Quer dizer agora que manifestação popular coloca em risco a ordem pública? Um ato religioso, uma vigília para orações, que eu quero pedir a todos que continuem com as orações. Quero pedir a todos os pastores e padres que neste domingo em suas igrejas falem sobre esse assunto. Falem da forma que Deus tocar o coração de vocês. Porque o Brasil está atravessando um momento muito grave, sim, de total desgaste da democracia, de total desrespeito à Constituição, às garantias individuais. Não precisa provar mais nada para botar uma pessoa inocente na cadeia. O tumulto causado pela reunião ilícita de apoiadores do réu condenado tem alta possibilidade de colocar em risco a prisão domiciliar imposta. Mas por quê? Olha o aparato de vigilância em torno dele. A jurisprudência do Supremo o tumulto causado pela reunião ilícita dos apoiadores do réu condenado tem alta possibilidade de colocar em risco a prisão domiciliar imposta e a efetividade das medidas cautelares, facilitando eventual tentativa de fuga do réu. Isso tudo aqui, pessoal, no dia 21. Isso aqui foi ontem. Isso aqui já estava tudo pronto, porque ele queria prender o Bolsonaro, queria humilhar o Bolsonaro no dia 22, que é o número do partido. Isso aqui não tem nada de jurídico. Isso é uma perseguição à direita brasileira, um partido político, o maior partido político desse país. Que medo é esse do Bolsonaro? Se vocês fossem os verdadeiros defensores da democracia, tinham que estar sendo aplaudidos por onde vocês passassem. Mas não, vocês andam nas sombras, porque está todo mundo vendo que vocês destruíram a democracia, que nós defendemos a democracia e vamos continuar defendendo. Não tem nada, nenhuma ameaça como essa ameaça que é feita para mim, nessa decisão, que vai me fazer parar. Porque eu estou do lado da verdade e eu vou continuar expondo a verdade.
Porque eu não tenho medo dessas covardias. Porque alguém tem que colocar um freio nessa tirania de Alexandre de Moraes. É isso que você é, Alexandre de Moraes. Porque se Bolsonaro fosse culpado, se as milhares de pessoas que você ajudou a condenar fossem culpadas, não precisavam estar atropelando devido ao processo legal, ignorando prerrogativas de advogados. Haveria provas nos mais de 1000 aparelhos celulares que foram apreendidos, as conversas, os terabytes de conversa entre as pessoas. Não tem uma linha, não tem uma palavra de Bolsonaro sobre tentativa de golpe. Não tem prova de nada, pelo contrário, nos autos tem prova da inocência dele. Deixe de ser militante e passe a ser juiz, que é o que foi o ministro Fux. E com a consequência, vocês vão humilhar o juiz da turma de vocês, fazer beicinho para isolar, para deixar ele constrangido, porque não está nesse projeto de perseguição contra a direita no Brasil. É isso que aconteceu. Não é porque o Fux tem um voto a favor do presidente Bolsonaro, porque ele enxergou toda a tramóia que estava sendo orquestrada contra ele, contra centenas de outras pessoas, e depois ele se arrepende das decisões que deu. Porque ele se convenceu de que nunca houve tentativa de golpe aqui nesse país. Esse é o juiz que a sociedade espera, não é o que a direita espera, não. Isenção, imparcialidade. Porque quando você coloca um cidadão brasileiro mudando toda a jurisprudência do Supremo para ser julgado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, não tendo a quem recorrer, sendo cobrado de jurisdição, quando todo o Brasil já sabia o resultado final dessa farsa, muito antes do processo começar, é porque esse é um processo viciado. Esse é um processo absolutamente nulo. E não adianta prender, ameaçar, perseguir, bloquear conta. Fazer o que você sabe fazer. Porque não vai acabar direito. Se o Bolsonaro estivesse do lado errado, você não estava nem se preocupando com ele, porque ele ia ter 2, 3% de aprovação da população, mas não. Ele é o único, segundo as pesquisas, pode vencer o atual presidente Lula. Esse sim já foi condenado e preso por corrupção. Olha quantos escândalos aconteceram no Brasil. CPI do INSS, roubo de velhinhos. Uma coisa asquerosa. Governo do PT. CPI do crime organizado andando. Essa pauta não tem muito medo. Não será por quê? Escândalos de corrupção dos Correios. Prejuízo bilionário. Que até hoje os coitados dos entregadores de carta estão sendo descontados em seus contra-cheques com 100, 200, até 800 reais para cobrir a roubalheira do governo do PT. Aí quando está vindo isso tudo à tona, coincidentemente, né? É o momento que vem essa decisão aqui para colocar uma pessoa desta na cadeia. Olha o vexame que foi essa COP30, a chamada FLOP30. Um vexame internacional. O povo do Pará andando no meio do esgoto. Bilhões de gastos de dinheiro público que sumiram, porque os bilhões que foram gastos não justificam essa estrutura precária que pega fogo, que cai teto, que transborda de esgoto do bueiro, que entope privada. Cadê esse dinheiro? O Ministério Público vai atrás do bandido, pô? Vai atrás do Bolsonaro? Seu Boné, vamos trabalhar. Faça a sua obrigação. Vai investigar esses crimes e deixe o Bolsonaro em paz, deixe o povo escolher quem ele quer para ser o próximo presidente da República. O povo se revoltou por causa do modus operandi desta organização que estava no Tribunal Superior Eleitoral na eleição de 2022, censurando o Bolsonaro, proibindo ele de falar das vinculações de Lula com governos ditadores, com terroristas, nos proibindo de falar em campanha das roubalheiras do PT, que todos sabíamos que ia acontecer, tentamos alertar o povo, fomos censurados e elas estão acontecendo. É por isso que o povo se revolta, quando há uma tentativa de interferência no resultado das eleições. Não estou falando de máquina, nada disso, não preciso nem falar disso. A revolta do povo foi com isso, com esse modus operandi.